Porque o Jiraiya não estava na arena antes do ataque do Orochimaru para assistir o Naruto na fase final do exame Chunin. Isso é estranho, afinal, ele tinha acabado de voltar para a Vila da Folha justamente para treinar o Naruto. E aí, nas finais, ele simplesmente some. E isso levanta duas questões. A primeira é óbvia, o Naruto era o novo aluno dele. O normal seria o Jiraiya assistir a luta contra o Neji para analisar o progresso do Naruto e pensar nos próximos treinos. A segunda é mais séria ainda. O Jiraiya já desconfiava do Orochimaru. Ele sabia que tinha coisa errada acontecendo no exame. Então, se ele estivesse na vila durante o ataque, provavelmente seria o segundo ou terceiro ninja mais forte disponível para proteger Konoha, atrás do Hiruzen e talvez do Gai, dependendo de quantos portões ele abriria naquela situação. E isso mudaria muita coisa. Além de proteger a vila, o Jiraiya também tinha motivos pessoais para enfrentar o Orochimaru. Os dois eram antigos companheiros, e Orochimaru tinha se tornado uma ameaça enorme para a Folha. Então por que ele não estava lá? Bom, fora da história, a resposta provavelmente é simples. O Kishimoto precisava tirar o Jiraiya do arco, porque a luta entre Hiruzen e Orochimaru funciona melhor com os dois sozinhos. Era mestre contra aluno. Se o Jiraiya participasse, parte do peso emocional da cena diminuiria. E tem outro problema. Sasuke e Naruto precisavam lidar com o Gaara sem alguém forte resolvendo tudo para eles. Porque se o Jiraiya estivesse presente, ele faria uma de duas coisas: ajudaria o Hiruzen contra o Orochimaru ou iria atrás do Naruto e do Sasuke, principalmente depois de ter visto o chakra do Shukaku escapar durante a luta do Gaara contra o Sasuke na arena. E sinceramente, é difícil imaginar o Jiraiya ficando parado vendo aquilo acontecer. Dá até para argumentar que o Jiraiya poderia ficar ocupado lutando contra os ninjas da areia e do som, igual aconteceu com o Kakashi e o Gai. Mas tem um problema, o Jiraiya estava num nível acima deles. Pela força dele e pela importância que ele tinha na história, é difícil imaginar que ele ficaria preso só em luta secundária. E também não tinha ninguém ali capaz de realmente segurar o Jiraiya no 1 contra 1. Kabuto e Baki eram os nomes mais fortes daquele lado naquele momento, mas os dois estavam muito abaixo dele. Se o Jiraiya resolvesse ir atrás do Naruto e do Sasuke, a luta contra o Gaara provavelmente acabaria muito rápido. Mesmo na forma completa do Shukaku, o Gaara dificilmente teria chance, porque o Naruto já conseguiu enfrentar aquilo usando o Gamabunta, sendo só um genin de 12 anos que tinha invocado o sapo gigante uma única vez antes. O Jiraiya era um Sannin, tinha muito mais experiência e uma conexão muito maior com o Gamabunta, então o Shukaku não seria um problema tão absurdo para ele. E sabemos que o Asuma foi atrás das crianças e acabou salvando o Shikamaru. Não sei porque o Asuma não foi ajudar o Naruto e o Sasuke, pois certamente sabia o que estava acontecendo. Ou se não, o Shikamaru com certeza teria lhe contado. Então é difícil acreditar que se o Jiraiya estivesse na vila, ele ia ignorar o Naruto e o Sasuke enquanto o Gaara perdia o controle. No fim, a verdade é que ele não podia participar daquela luta. O Kishimoto queria uma luta do Gaara e Sasuke, e depois Gaara e Naruto. E honestamente, funcionou muito bem para a história. Só que aí vem a parte mais estranha. Jiraiya aparece na Vila da Folha no meio da invasão, e derrota aquelas cobras gigantes junto do Gamahiro. O Ibiki fica até surpreso de ver ele ali, já que fazia anos que ele não aparecia na vila. Só que a conversa dos dois é meio esquisita. O Jiraiya pergunta: onde está o terceiro Hokage? E peraí, como assim? Você não deveria saber disso, Jiraiya? Era o dia das finais do exame Chunin. O Hiruzen obviamente estaria na arena. O Jiraiya conhece perfeitamente como os exames funcionam. Então por que ele faz essa pergunta como se não soubesse? E piora quando ele pensa consigo mesmo: velhote, não ouse morrer. Porque fica aquela sensação estranha de: tá, mas se você estava tão preocupado assim, por que não estava lá desde o começo? Ainda mais porque, no momento
momento em que a invasão começa, o Orochimaru separa o Hiruzen imediatamente. Ele leva o terceiro Hokage pro telhado, enquanto o Quarteto do Som cria a formação das 4 chamas púrpuras para impedir qualquer um de interferir na luta. Então o Hiruzen fica preso no telhado sem conseguir sair da barreira, e o Zanbu quase consegue entrar antes dela fechar completamente. Talvez o Gai usando os portões ou o Kakashi correndo direto para lá conseguissem ajudar, mas os dois ficaram ocupados protegendo os alunos durante a invasão. Só que o Jiraiya é outra história. Se ele estivesse na arena desde o começo, é bem provável que ele conseguisse entrar na barreira antes dela fechar. E aí a luta mudaria completamente, porque o Hiruzen sozinho já deu conta do Hashirama, do Tobirama, e ainda selou os braços do Orochimaru. Com o Jiraiya ajudando, é bem provável que eles teriam vencido a luta. E mesmo no pior cenário, o Jiraiya ainda podia tirar o Hiruzen dali usando uma invocação reversa ou alguma outra estratégia. Então sim, ele teria sido útil pra caramba naquela luta. O mesmo vale pro Naruto e pro Sasuke contra o Gaara, só que o Jiraiya aparece tarde demais. Depois daquela cena dele chegando com o Gamahiro e destruindo as cobras gigantes, ele simplesmente não aparece mais naquele arco, até a gente ver o Hiruzen morto ali. O Jiraiya provavelmente estava lutando contra os invasores, tipo o Kakashi, a Kurenai, o Aoba e vários outros ninjas que nem sabemos o nome. Então não é que ele não ajudou, o problema é outro. Ele poderia ter feito muito mais se ele estivesse lá desde o início. E aí fica a pergunta, por que ele saiu da vila? Porque não dá pra dizer que ele não suspeitava do Orochimaru. Quando o Jiraiya conversa com o Ebisu, fica claro que ele já sabia da movimentação do Orochimaru. O Ebisu até pergunta se ele voltou para a vila por causa disso, só que o Jiraiya desconversa e mete aquela desculpa que ele estava ali para as pesquisas dele. Só que ninguém compra isso. Ele podia fazer esse tipo de pesquisa em qualquer lugar, não precisava voltar justamente para a Vila da Folha naquele momento, ainda mais porque ele começa a treinar o Naruto, ajuda ele a controlar a Kyuubi, vê o moleque invocar o Gamabunta pela primeira vez, e depois simplesmente fala, se aquele sapo me ver, vai ser um problema, vou voltar para as minhas pesquisas. Ele nunca fala algo do tipo, preciso investigar o Orochimaru, ou vou descobrir o que a Vila da Areia tá planejando, ou alguma coisa assim. Sinceramente, isso não faz muito sentido. Mais pra frente, quando o Itachi invade a Vila da Folha e luta contra o Kakashi, a gente vê um flashback de uma conversa entre o Kakashi e o Jiraiya. A linha do tempo dessa conversa nunca é confirmada, então não dá pra saber se isso aconteceu antes ou depois das finais do exame Chunin, mas provavelmente foi depois, porque durante o período de treinamento, o Kakashi estava ocupado treinando o Sasuke. Só que o ponto importante é outro. Nessa conversa, o Jiraiya já sabe muita coisa. Ele fala da Katsuki, conta que o Orochimaru fazia parte da organização e explica que eles estavam atrás de coisas extremamente poderosas, que depois a gente descobre serem as Bijus. E ele também fala que vai assumir o treinamento do Naruto. Ou seja, esse era claramente o verdadeiro motivo dele ter voltado para a vila. Não era por causa de pesquisas. O Jiraiya sabia que a Katsuki eventualmente iria atrás da Kyuubi, então precisava preparar o Naruto para isso. E tem outro detalhe importante. O Jiraiya já vinha rastreando Orochimaru fazia anos. É exatamente assim que ele descobriu a Katsuki em primeiro lugar. Então ele sabia muito bem que Orochimaru ainda era uma ameaça. E durante os exames Chunin, isso já estava ficando óbvio. O Orochimaru invade a Floresta da Morte, marca o Sasuke com a marca da maldição. Depois, o Hayate aparece morto, investigando os ninjas da areia e do som. Nessa altura, a Vila da Folha inteira já estava em alerta. Então fica a pergunta, o que exatamente o Jiraiya estava fazendo naquele período entre treinar o Naruto e as finais do exame? Talvez ele estivesse investigando a Katsuki e coletando mais informações. O problema é que, pela forma
forma como ele conversa com o Kakashi depois, parece mais que ele já sabia de quase tudo aquilo, antes mesmo de voltar para a Vila da Folha. Talvez o Jiraiya estivesse investigando o Orochimaru, tentando descobrir mais sobre a Vila do Som, ou até sobre uma possível aliança com a Vila da Areia. O problema é que, se ele realmente estivesse fazendo isso, chegou tarde demais para qualquer informação ser útil. Ele só aparece quando a invasão já começou. Então qualquer descoberta sobre o plano do Orochimaru já não mudaria muita coisa naquele ponto. Agora, existe uma segunda possibilidade, que sinceramente é até mais interessante. Talvez o Jiraiya simplesmente tenha se perdido nos próprios vícios, e isso combina bastante com o personagem. Talvez ele tenha chegado atrasado para as finais, porque estava bebendo, espionando mulheres, ou só vagando por aí, sem tratar a situação com a seriedade que precisava. E honestamente, isso seria uma falha de caráter do personagem muito boa, porque transformaria a ausência dele em consequência dos próprios defeitos. Também existe outra ideia que poderia deixar o personagem ainda mais profundo. Talvez o Jiraiya evitasse enfrentar o Orochimaru por culpa, não medo de morrer, mas medo de encarar o próprio fracasso. Afinal, ele falhou com o Orochimaru da mesma forma que o Naruto falhou com o Sasuke. Ele não conseguiu impedir que o amigo abandonasse a vila, só que isso nunca é realmente desenvolvido. Na busca pela Tsunade, o Jiraiya enfrenta o Orochimaru normalmente, sem parecer carregar aquele peso emocional de alguém que evitou esse confronto por anos. E sinceramente, isso poderia ter deixado o personagem muito mais interessante, porque essa mesma ideia também ajudaria a explicar a ausência dele na vida do Naruto. O Naruto era o afilhado do Jiraiya, filho do Minato, o aluno favorito dele, e ainda recebeu o nome de um personagem criado pelo próprio Jiraiya. Mesmo assim, o Naruto cresceu sozinho, odiado pela vila, enquanto o padrinho dele viajava pelo mundo espionando garotas. Então imagina se o Kishimoto tivesse conectado tudo isso. O Jiraiya poderia carregar uma culpa enorme pela morte do Minato, e por causa disso, evitasse se aproximar do Naruto. Talvez olhar pro Naruto lembrasse ele de não ter conseguido proteger seu pupilo, e isso também poderia estar conectado aos próprios vícios do Jiraiya. Talvez ele se culpasse pela morte do Minato, justamente porque estava bêbado, distraído ou correndo atrás de mulheres, em vez de estar presente quando precisava. Então, quando ele descobre que a Akatsuki está atrás da Nove Caudas, ele percebe que precisa finalmente assumir responsabilidade pelo Naruto. Só que isso nunca acontece de verdade. O Jiraiya é quase sempre tratado como um cara sábio e virtuoso, exceto nas cenas de comédia, quando ele vira só um tarado engraçado. Os defeitos dele nunca têm consequências reais para a história. O exemplo mais próximo disso é quando o Itachi usa uma mulher muito gostosa para atrair o Jiraiya para longe do Naruto, só que ali não dá em nada. O Jiraiya percebe o Genjutsu, volta a tempo e salva o Naruto e o Sasuke. Então, no fim, os vícios dele nunca realmente prejudicam ninguém. E, sinceramente, isso poderia ter deixado o personagem muito mais profundo, porque, como eu disse antes, o Naruto era afilhado dele, e mesmo assim, o Naruto cresceu sozinho, e tudo indica que o Jiraiya era a pessoa mais próxima de assumir esse papel, depois da morte do Minato e da Kushina. A Kushina era órfã. Os pais do Minato aparentemente também tinham morrido, então praticamente não sobrou ninguém. Só que o Jiraiya some por 12 anos. E o mais estranho é que ele ainda estava na Vila da Folha, pouco antes do Naruto nascer. Na cena em que o Minato fala sobre o nome do Naruto, a Kushina já está na final da gravidez. E o próprio Jiraiya parece surpreso ao ver aquilo, como se estivesse voltando para a vila depois de muito tempo fora. Então dá para notar que ele vivia distante da Folha, muito antes da morte do Minato. E claro, existe a questão da profecia. O Jiraiya acreditava que precisava viajar pelo mundo para encontrar a criança destinada a mudar o mundo, mas sinceramente talvez ele pudesse ter parado por um tempo para criar o Naruto, ou pelo menos participar da vida dele antes de aparecer 12 anos depois. E a melhor forma de fazer isso funcionar seria transformar o Jiraiya em alguém consumido
consumido pela culpa. Culpa por não ter protegido o Minato, por ter abandonado Naruto e por não ter conseguido salvar o Orochimaru, porque o próprio Jiraiya já tinha desistido do Orochimaru. Depois da luta no Vale do Fim, quando Naruto fala que vai trazer o Sasuke de volta, o Jiraiya basicamente responde: desista, isso não vai funcionar. E ele fala isso porque está projetando a própria experiência no Naruto. Ele falhou com o Orochimaru, então acredita que o Naruto também vai falhar com o Sasuke. Só que o Naruto se recusa a desistir, e isso poderia ter desenvolvido muito mais o Jiraiya, um cara velho, cheio de arrependimentos, aprendendo algo com o próprio aluno. Mas a história nunca aprofunda isso de verdade. Mesmo assim, ainda funciona porque ele cria um vínculo muito forte com o Naruto, só que ela teria sido ainda mais impactante se esses arrependimentos tivessem sido mais explorados. Eu acredito que houve um possível retcon do Jiraiya, e caso vocês queiram um vídeo comigo abordando mais sobre esse assunto, do porquê eu acredito que teve um retcon do Jiraiya, comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.